Oi, pessoal! Eu espero que todos vocês estejam muito bem e eu espero que vocês tenham feito as questões da atividade passada. Essas foram as questões. Bom, pessoal, a primeira questão fala o seguinte: o colchão de uma cama de água tem 2 metros de comprimento por 2 metros de largura e 30 centímetros de profundidade. Encontre o peso da água no colchão. Bom, peso é massa vezes gravidade. A gravidade é conhecida, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Basta calcular a massa. Para a massa, ele não deu no problema, mas você pode calcular, porque a gente está tratando da água doce, que a densidade é conhecida. Vale 1 grama por centímetro cúbico ou 1.000 quilogramas por metro cúbico. A água doce de rios e lagos. A água salgada ela é um pouquinho maior. Se eu conheço a densidade por sua vez é massa sobre o volume eu posso conhecer porque eu tenho as dimensões do colchão, comprimento, largura e altura. E o colchão é um paralelepípedo reto retângulo, então a gente conhece o volume, que é a área da base vezes a altura. Se tem o volume e tem a densidade, posso identificar a massa, calcular a massa e com ela encontrar o peso. Então, item A. O volume vai ser igual a comprimento vezes largura vezes profundidade, que é a altura, que é 0,3 metros que a gente está transformando porque está em 30 centímetros. Isso aqui dá 1,20 metros cúbicos. Densidade é massa sobre volume. Com isso, a gente tem que a massa é igual ao produto da densidade e o volume. Densidade vale 1.000 quilogramas por metro cúbico. E o volume, encontramos, vale 1,20 metros cúbicos. Isso aqui dá 1,20 vezes 10 a 3 quilogramas. Logo, o peso, vou até escrever peso, para vocês não confundirem com o meu rho aqui, é massa vezes gravidade. A massa, encontramos no item anterior, que é 1,20 vezes 10 a 3 quilogramas. E a gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse produto aqui te dá o valor 1,18 aproximadamente, vezes 10 a 4 Newton, que é a unidade de força, né? Então, a gente está trabalhando com SI. Item B, ele pede a pressão exercida pela cama de água no piso. Pressão é igual a força sobre área. Ele fala que repousa em sua posição normal. É a força que é devida ao peso dessa cama de água. E a área é a região que está em contato com o solo, né, com o chão. Ele fala que repousa em sua posição normal. Então, a posição normal do colchão vai ter uma área associada a essa área que é lado vezes lado, né? Comprimento vezes largura. O comprimento é 2 metros e a largura também é 2 metros, que isso aqui dá 4 metros quadrados. Então, a pressão vai ser igual ao peso, que é 1,18 vezes 10 a 4 Newton, dividido pela área, que é 4 metros quadrados. Isso aqui dá 2,94 vezes 10 a 3 Pascal. Unidade Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Item 6. Se a cama de água for substituída por uma cama normal de 1,3 vezes 10 a 3 Newton, isso aí é o peso dela, né? Suportada por 4 pernas. Cada perna tem seção transversal de raio 2 centímetros. Que pressão esta cama exerce sobre o piso? Bom, ele está falando de seção transversal. E seção transversal é a interseção de um corpo no espaço tridimensional com um plano. Se ele está te dizendo que tu tem um raio, então é porque a seção transversal ali te dá um círculo e você tem que calcular a área do círculo para o cálculo do problema e a área do círculo é πr2. Só que são 4 pernas, então a área que está em contato é a contribuição de cada uma desse suporte da cama, dessa perna. Então, são 4 vezes o valor de PR2. Isso é o que te dá a área. E o peso, que é a força que a gente está analisando ali, é dado no enunciado, que é 1,3 vezes 10 a 3. Então, para calcular a pressão,
basta analisar essa força, que no caso é o peso dado no problema, dividido pela área, sendo que a área é a contribuição das 4 pernas. E sempre tem formato cilíndrico, né? De forma que a seção transversal te dá um círculo. Então, item C, a gente tem aqui que a pressão é igual à força sobre a área. Essa área, a gente vai calcular essa área a partir de 4 contribuições de π R2. Imagine que aqui a gente tem a perna, uma perna dessa cama. E quando você analisa a seção transversal, a gente tem um raio, então é porque é um círculo de área πr2. Então, essa força aqui é o peso, e o próprio enunciado diz que a cama é 1,3 vezes 10 a 3 newtons, então esse é o peso, dividido por 4 vezes essa área de πr2. O peso é 1,3 vezes 10 a 3 newtons, dividido por 4 vezes π, vezes o raio, que é 0,02 ao quadrado, porque a gente está transformando para metros, que é 2 centímetros. Então, isso aqui dá aproximadamente 2,6 vezes 10 a 5 Pascal. Bom, espero que vocês tenham acertado essa questão e vamos para a próxima. Na segunda questão, ele fala: estime a força exercida sobre seu tímpano devido à coluna de água quando você está nadando no fundo de uma piscina de 5 metros de profundidade. Vamos estimar a área da superfície do tímpano como sendo de aproximadamente 1 centímetro quadrado. Bom, para resolver essa questão, você tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, que a pressão a uma determinada profundidade, como a gente já viu, ela é igual à pressão atmosférica mais a pressão daquela coluna de líquido, né? Que é ρgH, que é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Aqui é água, né? No fundo de uma piscina, água doce, a gente já sabe que a densidade vale 1000 kg por metro cúbico. E a altura foi dada também, que é 5 metros de profundidade. Então, a gente conhece a gravidade também, então aqui não tem nenhum problema. A gente só precisa entender como é que funciona esse dispositivo do nosso ouvido, né? Porque a gente tem uma membrana, que é a membrana do tímpano, que ela está no limite entre o ouvido externo e o ouvido médio. E essa membrana é que capta vibrações do ar, e ela vibra também. E essa vibração dela é que aciona uns ossinhos pequenininhos que tem ali naquela região do ouvido médio e transmite a vibração para o ouvido interno. E você consegue ouvir, né? Então, se a membrana ela estiver esticada demais, a gente não vai conseguir ouvir direito. E você pode até sentir dor, que vocês já devem ter passado por essa experiência em algum momento. Se você, então, aumenta a profundidade, né? Você desce uma serra, você dá um mergulho num mar ou num lago, você acaba aumentando a pressão, né? A pressão no ouvido externo fica maior do que a no ouvido interno, o que causa esse desconforto, né? Parece que você está com os ouvidos tampados, ou então você sente dor em alguns momentos, em algumas situações. Quando a pressão no ouvido externo ela é maior do que a do ouvido médio, o tímpano ele fica estirado para dentro. Então, não é capaz de exercer as funções normalmente. Então, você tem que fazer um pouquinho de força para ele estabilizar e voltar para a posição normal. Então, o que a gente tem é que o ar dentro do ouvido médio, ele normalmente está sob a pressão atmosférica. Então, para encontrar a força resultante sobre o tímpano, a gente tem que considerar a diferença entre a pressão total no fundo da piscina e a pressão atmosférica, porque a responsável ali por a resultante vai ser a pressão devido à coluna de líquido. Então, tendo isso em mente, a gente explicita aqui para a segunda questão. A pressão exercida aqui vai ser devido à coluna de líquido, que é ρgH. A densidade a gente conhece, que vale 1000, 1 vezes 10 a 3 quilogramas por metro cúbico. A gravidade a gente conhece, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a altura vale 5 metros. As unidades estão no SI, né? Quilogramas por metro quadrado, metro por segundo ao quadrado, metro. Se a gente avaliar aqui as unidades, vai dar a unidade de pressão, que é Newton por metro quadrado, que é Pascal, que dá 4,9 vezes 10 a 4 Pascal. Mas isso é a pressão, e ele quer, na verdade, a força, né? Então, a pressão é força sobre área.
explicitando aqui a força, nós temos que a força é a pressão vezes a área. A pressão a gente encontrou, que é 4,9 vezes 10 a 4 Pascal, que é Newton por metro quadrado, vezes a área, que é 1 centímetro quadrado. Lembrando de transformar, que dá 10 a menos 2 metros ao quadrado, que fica 10 a menos 4 metros quadrados. Então, aqui vai dar 4,9 e a força é aproximadamente 5 newtons, né? A unidade que a gente vai ter aqui é newton, porque 1 pascal é 1 newton por metro quadrado. Nessa terceira questão, ele fala: coloca-se água até uma altura Hzão atrás de uma represa de largura W, que na verdade está ômega na figura, né? Determine a força resultante exercida pela água sobre a represa. Por causa da variação da pressão com a profundidade, devemos usar a integração para resolver essa questão, ok? Ainda dei a dica aqui. Bom, pessoal, tem um detalhe, que no slide anterior ficou H minúsculo aqui no enunciado, porque eu tinha escrito o texto em caixa alta e depois eu mudei e acabei esquecendo de mudar o H e ficou minúsculo, e eu acho que por isso algumas pessoas não conseguiram resolver esse problema. Desculpem aqui no enunciado, que não faz sentido ser H minúsculo, né? Porque como é que você vai colocar água, de acordo com a figura aí, essa água vai ficar flutuando? Não faz sentido, né? Só poderia ser H maiúsculo aqui, que é quando você enche a represa de água, né? Até uma altura Hzão, de acordo com a figura. Mas com a figura dá para você tentar resolver o problema mesmo assim. Então, como é que resolve esse problema, né? Vamos imaginar aqui que você tem um eixo vertical, y, com y igual a zero no fundo da represa. O que a gente tem que fazer? Nós temos que dividir a face da represa em faixas, pequenas faixas, faixas horizontais, bem estreitas, que estejam a distância y acima do fundo. Então, a gente tem a altura total do nível de água, que é Hzão, e tem uma faixa qualquer, que é essa faixa vermelha aqui na figura, que está a uma distância y. E note que dependendo da escolha dessa faixa, eu tenho um valor para y. Então, aqui o y é essa nossa variável, né? É o que está variando dependendo da altura que está essa faixa escolhida. A pressão sobre cada faixa vai ser somente devida à água, porque a pressão atmosférica ela vai atuar nos dois lados da represa. Então, a única força que vai ter aqui resultante vai ser devido à coluna de líquido existente ali. E essa coluna de líquido, sim, tem uma altura Hzinho, como a gente pode ver aqui na figura. Então, o que a gente tem no problema? A pressão da coluna de água, né, que é ρGH, como vocês já conhecem, a gente viu várias vezes em sala. Rho é a densidade da água doce, que vocês conhecem também, que vale 1000 kg por metro cúbico. Gravidade, a gente conhece que é 9,8 metros por segundo quadrado, e tem a altura, que a altura, nesse caso, está variando. Então, por isso que a gente tem que pegar um elementozinho, analisar a força desse elementozinho, e depois fazer a integração, ou seja, somar todos os pequenos elementos. A integral nada mais é do que esse somatório sobre esses infinitésimos. Então, o que a gente vai fazer? Pega essa faixa vermelha e vai analisar a força nessa faixa vermelha. Quando eu fizer uma somatória de todas as faixas, a gente tem a integral, somando todos os pedaços, que dá o todo, né? Que dá a força total. Então, tem o y e eu tenho uma espessura pequena, né? De largura dy, que é a nossa diferencial aqui. Então, a gente vai escrever a densidade, vai escrever a pressão devido à coluna de líquido, que é ρGH, sendo que esse Hzinho, né? Que da coluna de líquido, que está em cima dessa faixa, é escrito em termos das variáveis que a gente conhece, que é a altura total, a altura da coluna da água que está na represa, e o y, que é o que a gente quer integrar aqui. Reescrevendo, a gente analisa a força agora, que a pressão é força sobre área, só que agora a gente quer analisar nesse pedacinho. Então, vai ser a pressão é um elementozinho de força dF sobre um elementozinho de área dA. E aí, por integração, a gente consegue encontrar a força. Então, vamos lá? Terceira questão. A pressão, então, é devida à coluna de água, como eu falei, porque a pressão sobre cada faixa é somente devido à coluna de água, ρGH, pressão atmosférica atua nos dois lados da represa. Esse Hzinho a gente pode escrever em termos do Hzão e do Y. Hzinho vai ser, de acordo com a figura, Hzão menos Y. Vamos colocar aqui para ficar mais fácil, né? Quem não conseguiu ver. Da figura a gente tem que Hzinho mais Y, né? Esse dy ele é infinitésimo, muito pequeno, é igual à altura total. Então, esse Hzinho é igual à altura total menos Y. Pronto. Daqui a gente identifica quem é essa altura da
Hzinho que a gente está chamando. Então, temos pressão é igual a força sobre área. Mas a gente está interessado numa faixa de área dA. Então, vai ter uma força DF aplicada nessa área dA, que vai ter uma pressão DF dA. Então, o DF vai ser igual a PdA. Esse dA é o elementozinho de área. Então, vamos olhar de acordo com a figura. É a base vezes a altura. Olhando para a figura, a gente tem que a base é esse ômega, né, de acordo com o desenho, e essa altura é esse dy. Então, o dA vai ser igual a ômega vezes dy. Então, dF vai ser igual a pressão P vezes dA, que é ômega dy. Como a gente tem essas diferenciais aqui, a gente tem que integrar, ou seja, somar todos os pequenos pedacinhos de faixa que nós fatiamos. A integral de dF é o próprio F, a própria força, integral de P ômega dy. Como a gente colocou o limite ali embaixo, o zero, então vai de zero, né, que é ali o nosso nível de referência zero, até a altura total, que é o Hzão, que é a altura de água que tem na represa. Então, é igual a integral de 0 a h, vamos substituir aqui, ρ, g, hzão menos y, ômega dy, f igual, deixei um parênteses ali solto, mas vocês considerem aí, de 0 a h, hzão, né, de ρ, g, h, ômega dy, vou só quebrar essa integral aqui em duas integrais, né, integral de 0 a h, hzão de ρ, g, y, ômega dy. O que eu fiz aqui foi só multiplicar aqui o ômega, o h pelo ômega dy, lembrando que tem um ρ vezes g também multiplicando, e depois multiplicar o y pelo ômega dy, lembrando que eu ainda tenho o ρ vezes g aqui multiplicando, né? Então, a força é igual, quem é constante sai da integral, ρ, g, hzão, ômega, porque são constantes, né? O hzão e o ômega são da estrutura da represa. Integral de 0 a hzão de dy. ρg menos ρg, ômega, integral de 0 a hzão de y dy. A integral aqui é simples, vocês fazem. A integral de dy é o próprio y, aplicado de 0 a hzão, vai dar o próprio hzão, né? Eu posso colocar direto aqui para ganhar uma linha aqui, né? Menos ρg, ômega, a integral de y dy é y2 sobre 2, esse aqui eu vou fazer, de 0 a hzão e substituo o hzão e o 0 vai ficar h maiúsculo ao quadrado menos 0. Aqui vai ficar ρg, ômega, h ao quadrado, né? Tem um 2h's aqui. Menos, quando eu substituir aqui os limites, vou ter ρg, ômega, h maiúsculo ao quadrado sobre 2. Colocando aqui os termos em evidência, né? Finalizamos já. Da ρ, g, ômega, h maiúsculo ao quadrado. Colocando em evidência é 1 menos meio. 1 menos meio dá meio. E com isso a gente tem então que a força vale 1 meio de ρ, g, ômega, h maiúsculo ao quadrado. Bom, espero que vocês tenham conseguiram resolver essa questão. Essa questão, se vocês tiverem tido alguma confusão, eu acredito que foi devido a esse H que eu tinha colocado o enunciado em caixa alta, depois eu mudei a fonte e acabei esquecendo de mexer no H. Mas, se vocês tiverem tentado um pouquinho, vocês davam para ter uma ideia de que o H tem que ser maiúsculo ali, né, na altura, porque é a própria altura da coluna de água na represa. Espero que vocês tenham acertado ela. E é isso. Mais atividades em breve disponível para vocês. Bons estudos!